Boa noite, a paz do Senhor. Resolvi aqui fazer aqui um pequeno vídeo aqui sobre a vida de Cristo, trazer com reflexão para mim e para a igreja no nome de Jesus. Que nós venha ouvir a palavra do Senhor, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Diz a palavra, diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus fala que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Então Jesus prometeu para mim e para você que ele vai voltar para buscar a igreja. Atos 2, se eu não estou enganado, vai dizer quando Jesus sobe nas nuvens, depois que ele ressuscita e sobe, os discípulos ficam olhando, desce os anjos e diz: assim como ele veio, dessa mesma forma ele voltará. Isso foi o que os anjos falou para os seus discípulos. Então nós vamos entender que Jesus um dia voltará. E diz aqui Apocalipse: eis que veio com as nuvens, e todo olho o verá. E todas as tribos da terra se lamentarão. Quem é esse que vai se lamentar? Aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não levou a sua palavra verdadeiramente, aqueles que não fez as coisas de Deus verdadeiramente. Os ímpios, aqueles que não aceitaram, esses vão todos se lamentar quando Cristo voltar. Por quê? Porque a igreja vai subir e eles vão ficar, eles sabem que vão ficar. Porque não quis o amor de Cristo, não acreditou que Jesus Cristo viria. Então eu e você, eu creio que nós acreditamos que Jesus um dia voltará. E nós estamos se preparando, nós estamos esperando por este grande dia, pela redenção de nossos corpos, pela transformação e pela nossa subida, quando ele vier. Sinais dos últimos dias, seu discípulo pergunta para Jesus: Senhor, quais serão os sinais dos últimos dias? Sinais da sua vinda. Jesus fala muitos sinais, mas um é este: o amor de muito esfriará. E hoje nós estamos vendo o amor de muito, quase todos, esfriando. Hoje ainda. Hoje, princípio das dores. Hoje nós vemos isso. Quantas coisas ruins estão acontecendo neste mundo, nesse exato momento. Aqui mesmo, no Ceará, vamos dizer assim. Quantas coisas acontecem. Cada dia nós se surpreende com as coisas terríveis que acontecem. Cada dia nós se surpreendemos. Quando nós pensamos que não há nada que possa mais acontecer de ruim, nós se surpreendemos que cada dia acontece algo pior nesta terra. Não importa qual liderança se levanta aqui na terra, não importa qual a lei que eles implantam aqui na terra, mas cada dia se torna pior. Cada dia, não importa a mudança de lei, não importa quantas viaturas, quantos policiais se colocam, não importa quantas patentes sejam se levantadas a cada dia, não importa. A cada dia se torna pior, porque o amor de muitos estão esfriando, de quase todos. E está falando desse amor, tanto da igreja como do mundo mesmo. Ninguém pensa mais em ninguém, apenas em si mesmo. A palavra vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. A palavra vai dizer que os homens serão traidores, atrevidos, enfatuados, a dizer que eles são mais amantes dos prazeres da vida
do que amigos de Deus. E hoje é o que nós estamos vendo, não é mesmo? O amor se esfriando. Mas os discípulos perguntam que sinais da sua vinda. Apóstolo Paulo também ensina para a igreja, ali aquelas pessoas daquela igreja, pergunta sobre a vinda de Cristo. E ele vai dizer, glória a Deus, Paulo vai dizer que ninguém vos engane. De nenhum modo acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo ensina que antes daquele dia, da vinda de Cristo, tem que vir o que? Apostasia. O que é apostasia? É aquela pessoa que conhece a Cristo e se desvia para outros tipos de adoração. Se nós for entender que apostasia, nós dizemos que é o amor esfriou. Pessoas deixaram de fazer as coisas de Deus, eles estão se apostatando da fé. Conhecem a Deus, mas se apostataram da fé. E hoje nós vemos isso aqui se cumprindo. A apostasia já está se cumprindo. Então, a apostasia começou. Muitas pessoas se apostatando de Cristo, achando que estão fazendo essas coisas de Cristo, mas não estão, por causa do engano, da mentira. Os falsos cristos, falsos profetas, que tem muito. Muitos estão se apostatando da fé, até mesmo sem saber. Então também vai se manifestar o filho da iniquidade, o homem da perdição, que é o anticristo. Tudo isso, antes que Cristo venha, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que quando o anticristo se manifestar, vai haver grande perseguição aqui na terra. Que perseguição é essa? Essa perseguição de 3 anos e meio do anticristo será para a igreja do Senhor. Esta perseguição. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai ser de uma forma tão terrível. A igreja vai ter que se esconder. A igreja não vai ter poder de nada aqui na terra por causa do anticristo, da perseguição do anticristo, porque ele vai ser o chefão aqui na terra. Mas aquele que está sendo perseguido, que é a igreja, aquele que persevera até o fim, diz a palavra que será salvo. Diz a palavra de Deus que após aqueles dias da grande tribulação, da perseguição da igreja, diz a palavra de Deus que o sol escurecerá no ressoar da última trombeta. A lua não dará mais seu brilho, as estrelas cairão do firmamento. Diz a palavra de Deus que após aquele grande dia, nós veremos no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Diz a palavra de Deus que ele, Jesus Cristo, virá sobre as nuvens. Diz a palavra de Deus que todas as nações da terra se lamentarão. Diz a palavra de Deus que Cristo enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos, aqueles ainda que estiverem vivos naquele grande dia, após a tribulação. E Cristo vai recolher a sua igreja. Cristo vai enviar seus anjos recolher a sua igreja. Aqueles que não adoraram a imagem, aqueles que não colocaram a marca da besta na mão ou na testa, aqueles que perseveraram até o fim. Cristo recolherá esses, aqueles verdadeiros adoradores. Então Cristo virá e recolherá a sua igreja para ter um encontro nos ares com Cristo. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que quando Cristo recolher a sua igreja, aqui na terra vai haver uma grande destruição. Diz a palavra de Deus que vai ser o derramar das 7 taças. O derramar das 7 taças é o cumprimento, a continuação das 7 trombetas. Nas 7 trombetas nós vamos ver que apenas 1/3 de cada coisa sofreu quando no ressoar das trombetas, das 7 trombetas. 1/3 dos homens, 1/3 das aves, 1/3 das águas, aconteceu algo. Mas nós vamos entender que nas 7 taças é
tudo, não é um terço, é completamente, é o mar completo, as águas, toda a humanidade. Então, aqueles que receberam a marca, aqueles que adoraram a besta, os falsos profetas, eles vão sofrer muito, porque não quiseram nada com Deus. Enquanto eu e você estiver lá nas nuvens, reunido com Cristo, cantando o hino da vitória, aqui na terra estará passando grandes, terríveis coisas. Então, o que eu digo para a igreja? Que nós devemos perseverar até o fim, não permitir que este amor esfrie. Vamos continuar amando o próximo, amando o próximo como a nós mesmos, amando a Deus acima de tudo, para que nós venhamos fazer parte desses escolhidos, porque será grande e terrível estar aqui na terra naqueles grandes dias para os que ficaram. Então essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Se revista do novo homem, tudo aquilo que é do mundo abandone e venha para Cristo antes que Ele volte. Amém? Glória a Deus, essa é a mensagem para a glória do Senhor.